Olá, meu nome é Lucas Prado, eu sou especialista de produtos da Yamaha Musical do Brasil. Estamos aqui hoje no Estúdio Show Livre, ao vivo, sendo transmitido YouTube, Facebook. Hoje contando com a nossa parceria aqui, Matheus Madeira nos comentários. Boa tarde a todos, bem-vindos ao webinar de TF. Matheus vai estar hoje mediando as perguntas que vão sendo geradas tanto no Facebook quanto no YouTube. E eu, aqui, hoje vou falar um pouquinho da nossa linha TF. Hoje vamos falar sobre um pouco da série TF por inteiro. Então, TF Hack, lançamento, falaremos um pouquinho sobre as operações gerais da linha TF e também a sua expansão, o Stagebox TIL 1608D. Tá bem? Então, por favor, façam as perguntas online, isso vai fazendo com que essa transmissão se enriqueça, porque eu vou passar uma leve pincelada aqui sobre as operações que temos a respeito da TF, algumas dicas e truques aqui operacionais, mas por favor mandem perguntas para o Matheus que a gente vai respondendo à medida em que essas perguntas forem chegando. Tudo bem? Então, temos aqui hoje um exemplar aqui da TF5, um dos modelos da linha. Lembrando que a série TF possui o modelo TF1, TF3 e TF5. Todos eles têm o mesmo sistema operacional, então o que vai diferenciar realmente é a capacidade de mixagem. A TF5 é o modelo maior que temos aqui hoje, e a TF Hack, o menor modelo, com a capacidade de mixagem semelhante à TF1. Para quem ainda não conhece essa linha, eu indico que procure no nosso canal do YouTube, que lá possui alguns vídeos já, falando sobre os primeiros passos, algumas dicas, alguns atalhos, né? Então, se você ainda não conhece nada sobre a linha TF, por favor, faça algumas perguntas aqui para nós, mas se não responder todas as perguntas, por favor, entre no nosso site www.yamaha.com.br ou então no nosso canal do YouTube ou no nosso canal do Facebook. Tudo bem? Estamos hoje, então, aqui com a TF e eu quero passar algumas dicas e, principalmente hoje, falar um pouquinho a respeito da quantidade de efeitos que a TF possui. Esse é um murmurinho que acontece entre os operadores e algumas lojas também, então eu quero deixar hoje claro isso aqui na transmissão ao vivo. A TF, muitas pessoas se confundem, porque aqui no painel você visualiza que existe um indicador chamado efeito 1 e efeito 2. Então muitas pessoas se confundem achando que essa mesa só possui 2 efeitos. Engano. Essa mesa ela consegue trabalhar com até 8 efeitos simultâneos. 8 efeitos simultâneos. Sendo que eu possuo 2 fixos, que são esses que vocês viram no painel, e os outros 6, na realidade, são os efeitos que eu consigo transformar os meus auxiliares estéreo em efeito. A mesma quantidade de programas por auxiliar. Cada auxiliar tem a capacidade de... você pode selecionar até 19 programas de efeito para utilizar em cada auxiliar. Então eu tenho opções de reverb, delay, pitch shifter, chorus, flanger, phaser, tudo isso eu tenho de opções. Então eu consigo configurar a minha mesa para esse tipo de utilização também. Lembrando que eu abro mão de utilizar o meu auxiliar como um retorno para utilizá-lo como efeito. Vamos ver então como é que a gente faz isso? Então nós vamos aqui na superfície da mesa, selecionamos aqui o botão de saídas Output. Lembrando então que são os meus canais estéreo que podem fazer esse tipo de função. Seleciono qualquer um deles. Vamos selecionar aqui o nosso primeiro canal estéreo, que é o 910. Muito bem? Automaticamente ele aparece aqui na minha tela. Muito bem. Se a gente seguir aqui o Channel Strip, né, o canal aqui, a trilha do canal, nós vamos ver que uma das opções se refere a Ins Effects 1, ou seja, Insert Efeito 1. Seleciono 2 vezes e logo na tela ele me dá aqui uma tela semelhante ao do efeito se eu tivesse pressionado o Edit do efeito 1, por exemplo. É uma tela, exatamente a mesma tela. Ok, então tenho a tela do efeito. Se eu pressionar aqui nesse ícone do efeito, eu tenho aqui a minha lista de possibilidades de efeitos para utilizar nesse meu canal. Vamos selecionar aqui o Reverb Hall. Ótimo. Então temos aqui o efeito. Qual o próximo passo? Tirá-lo do bypass, porque ele vem já de fábrica no bypass. Tá bem? Tirei do bypass, eu aumento aqui para 100% o meu efeito, para que ele seja totalmente meu efeito. E a última coisa, último passo, página de baixo, endereçá-lo para o estéreo. Muito bem.
A partir de agora, o meu auxiliar 9 e 10 é um reverb, como eu selecionei ele aqui. Muito simples, volto lá na minha página de input, tenho aqui os meus canais, seleciono o auxiliar 9 e 10 e envio para ele qualquer canal que eu queira utilizá-lo como reverb, né? Qualquer um deles. Faço o endereçamento como for necessário, desligou e já está funcionando. Muito simples. Isso eu posso reproduzir essa mesma função em todos os outros auxiliares estéreo. Mesma coisa, seleciono qual canal eu quero, vou no Insert FX, tiro do bypass, aumento para 100% e endereço para o estéreo. Acabou. É isso. Agora eu tenho aqui na minha mesa, nesses 6 botões que estão aqui na superfície, o endereçamento do estéreo, caso seja ele, né, sido transformado em estéreo, em efeito, perdão. Muito bem. Temos aqui agora também uma outra coisa muito boa na mesa, agora com a atualização para a versão 3. Se eu venho aqui, atualizando a mesa, aqui nós temos um vídeo, inclusive realizado pelo pessoal do Estúdio Show Livre, temos um vídeo ensinando como atualizar o seu mixer. Você vê lá o vídeo, atualiza o seu mixer para a versão mais recente, que é a 3.10, e agora você possui essa seguinte função: níveis de administrador, convidado e 3 usuários. Isso aqui é excelente para a tua apresentação caso alguém vá operar a configuração que você fez. Se você fez a passagem de som e algum outro operador vai utilizar o mesmo mixer, não tem problema. Você vem aqui no User Account, escolhe qual é o usuário, né? E aqui você pode editar agora quais são as funções que você vai habilitar ou desabilitar para este outro operador. Muito simples, você vai e seleciona aquilo que você não quer que ele mexa, volta, e adiciona aqui no Password, Edit, e cria uma senha. Pronto. A partir de agora, só quem estiver habilitado a operar o seu mixer vai conseguir. Se ele tiver a senha, ele consegue operar aquilo que é permitido dentro do mixer. Uma outra coisa muito importante sobre este mixer, que muitas pessoas ainda também têm dúvida, é a operação dele em relação à multipista, gravação. Essa mesa ela possui uma possibilidade de até 34 canais, simultaneamente multipista. Isso tudo você consegue visualizar aqui no computador, por exemplo. Estou rodando uma multipista, aqui, que foi gravada, né? Aqui tem 21 canais, mas é possível você gravar até 34 canais. No caso, eu abri aqui o Cubase. Desci a telinha aqui, melhorou? Aí, maravilha. Deixa eu tirar aqui o reflexo. Pronto. Então aqui agora você está visualizando eu reproduzindo uma música que foi gravada. Então a possibilidade está sendo feita através do cabo USB to host, que está ligado ao meu computador, e na parte traseira da mesa, e estou reproduzindo aqui uma multipista. No caso aqui hoje eu estou utilizando 21 canais, mas é possível até 34. Para gravar, hoje a TF te permite ter gratuitamente o software Nuendo Live. Então já acompanha com a mesa, se você comprar ela hoje, o software Nuendo Live vem gratuitamente. Tudo bem? Também conseguimos gravar aqui, se você olhar no painel, temos uma entrada chamada iPad, localizada aqui à esquerda do visor, né? Este USB, essa entrada USB, permite com que você grave ou reproduza áudio 2 pistas, só que tem um porém. A TF, ela permite com que você grave em alta resolução, Wave. Por isso, nós não recomendamos que a utilização dessa função de gravar seja feita por um pendrive. Não recomendamos que seja feita por pendrive. Por quê? Nós não sabemos a qualidade deste pendrive, se você possui um pendrive de qualidade ou aquele comprado baratinho só para trafegar alguns dados, cenas, né? Então, o que nós recomendamos? Grave ele em HD externo. Caso o seu HD externo não esteja formatado no mesmo formato necessário para a gravação da TF, não tem problema. A própria TF formata o teu HD externo no formato necessário para que seja feita essa gravação em Wave. Dessa forma, você não vai ter nenhum tipo de corte na gravação, nenhum tipo de problema. Colocou aqui na entrada da esquerda, veio aqui nessa fitinha que está aqui no nosso painel, selecionei, Input, Output,
Aqui eu visualizo o nível de sinal que está sendo gravado, ok? E aqui eu posso vir aqui no Title em List, né? E selecionar o nome dessa seleção, dessa gravação. Aperto REC e Play e já está gravando. Em Wave, lembrando. Matheus, temos alguma pergunta por hora? Temos sim. Temos uma pergunta do Haroldo Cosme. Né? Boa tarde, Haroldo. Ele quer saber quais são as novidades da última atualização de firmware anunciado, que é a versão 3.5, lançado na Music Messe lá na Alemanha. Muito bem. Então temos uma excelente novidade para a versão 3.5. Ela vai chegar disponível gratuitamente para todos, como sempre, todas as atualizações. Para aqueles que não sabem, a TF está na versão 3.10 e ela vai partir para a versão 3.5 em junho. Tá? A previsão para chegar essa atualização é em junho. Perdão. E o que vai mudar? Uma grande função vai ser habilitada para a TF, que é o Auto Mixer Dandugan. Então, temos aí agora para a versão 3.5 o Auto Mixer Dandugan. Qual é a função do Auto Mixer Dandugan? Para aqueles que possuem a TF, para utilização, como é que eu posso dizer, comercial, no sentido de ter uma reunião, por exemplo, né? Uma reunião com, vamos supor, 16 microfones, 16 pessoas participando dessa reunião. Imagina que confusão você ter que operar os 16 microfones simultaneamente, dando prioridade para quem está falando, para aquele que vai dar resposta, para quem está argumentando. Então, para suprir essa demanda, nós já possuímos essa função na série CL, na série QL, e agora vai ser habilitada para a TF essa função que faz isso automaticamente. Você só faz a passagem do ganho, da equalização de cada microfone, e o Auto Mixer Dandugan faz essa priorização de quem está enviando o sinal para o microfone. Se é uma pessoa só, automaticamente ele baixa todos os outros volumes dos outros microfones que não estão sendo utilizados. Se duas pessoas estão utilizando, ele nivela o nível de sinal desses dois microfones para que os dois tenham a prioridade ou o mesmo nível de sinal, né? O mesmo volume dentro daquele argumento, né? Então, versão 3.5, a TF já vai possuir o Auto Mixer Dandugan, que antigamente era através de uma placa de expansão e hoje em dia essa atualização já chega através do firmware. Muito bem? Alguma outra pergunta, Matheus? Tem sim. O Thiago que também está assistindo aqui online, está perguntando relativamente ao patch de entrada. Né, se tem como mudar, né, o patch de entrada, quais são as opções que a TF oferece. E ele também quer saber, na verdade, eu vou colocar um pouquinho a mais na pergunta dele, se tem como dobrar o canal na TF. Muito bem. Thiago, né? Isso, Thiago. Muito obrigado pela pergunta, Thiago. Então é o seguinte, a TF é a nossa mesa, nosso mixer digital de entrada. Então é o nosso primeiro mixer hoje disponível comercialmente, para a gente falando aqui, é o nosso primeiro mixer de entrada. Então ele possui, por ser um mixer voltado para um público que está migrando, né, das mesas analógicas para as mesas digitais, esse é um mixer que ele tem algumas facilidades para você. E o patch de entrada é uma dessas facilidades. O patch de entrada na nossa mesa TF, ele é fixo. Então aquilo que está entrando no canal 1, você sempre vai operar ele no canal 1, no 2, no 2, 3, no 3 e assim consequentemente. O patch de saída ele é flexível, você pode dobrar saídas e utilizar saídas da maneira com que você quiser, mas as entradas elas são fixas. O que nós conseguimos fazer na TF com relação à dobra de canal é uma utilização de uma função muito interessante que nós possuímos, que eu vou trazer aqui no painel. Se você analisar, aqui na seleção de qual layer eu estou utilizando, input 1, input 2 e output, eu tenho logo abaixo uma outra coisa chamada Custom, se por acaso eu apertar esses dois, e Group, se eu apertar esses dois. Mas eu quero falar do Custom. Pressionando esses dois juntos, aqui na minha mesa vai aparecer alguns canais. Muito bem. Se eu vier aqui na engrenagem, no Setup, e Custom Fader Bank, a partir de agora, todos os meus faders aqui do meu painel se tornam configuráveis para eu colocar absolutamente a ordem que eu quiser. Ou seja, vamos vir aqui, por exemplo, no canal 25, ok? Seleciono o canal 25. E agora eu quero que o canal 25 seja, para mim, por exemplo, o canal 1. Pronto, o canal 1 veio para cá.
O 26, que é o logo na sequência, eu quero que ele seja o retorno deste canal, do canal 1, por exemplo. Então, eu venho aqui no auxiliar, vamos supor que fosse o retorno, o auxiliar 3 fosse o retorno desse canal. Coloco aqui. Então, dessa forma, eu consigo misturar entradas e saídas um do lado do outro, da maneira com que eu pretender ter uma otimização, né, da minha operação, a maneira com que for mais fácil eu operar, né? Então tá, então visto isso, agora vamos voltar para uma outra questão. Visto isso, que eu posso colocar um canal do lado do outro, eu volto e eu analiso que então, no meu layer 1, eu tenho a minha entrada de 1 a 32, correto? Se eu virar a página, eu vou ter do 33 ao 40. Muito bem. As entradas, como eu disse anteriormente, são fixas, o PET. Porém, aquilo que eu coloco no meu canal 1, ele é também representado pelo canal 33, no caso da TF5, ok? Se fosse no caso da TF1, como ela tem 16 faders na frente, aquilo que eu coloco no canal 1, ele seria representado também, esse sinal também estaria entrando no canal 17, que é logo o canal quando vira a página. Então, voltando aqui para a mesa, eu virei a página, estou no canal 33, muito bem, então ele também recebe o sinal do canal 1. Então eu venho aqui, ajusto o ganho, né, do meu canal e tal, faço o ajuste de ganho, faço o ajuste da equalização e agora eu tenho uma espécie de dobra do meu canal. Eu consigo colocar então aqui o canal 1 e logo do lado dele, daquela mesma forma, aqui do lado, aqui, então eu tenho o canal 1 no 25 e no canal 26, se eu colocar o meu canal 33, ele vai ser uma dobra do meu canal 1. Perceba como eles estão modulando exatamente simultâneo, muito próximo, só o ajuste de ganho que não foi feito exatamente igual, mas eles estão modulando similar, né? Eu consigo parear os dois. Opa. Aqui. Ele não está pareando? Não, parear não, porque é só canal 1. Canal 1, é verdade. Então eu consigo utilizar eles simultaneamente, um do lado do outro, e tenho aqui, por exemplo, eu consigo jogar para o canal 33 uma voz com efeito, no caso, consigo jogar o canal 33 para utilizar ele com efeito, e o canal 1 não, utilizo ele normalmente, ele puro, né, como ele está chegando mesmo aqui nesse sinal. Então essa é a forma com que a gente consegue fazer a dobra de sinal, correto? Então, vamos lá, voltando. Analiso qual canal que está na minha virada de página, no meu layer 2, vou no meu custom, aqui, pressionando esses dois simultaneamente, e monto um do lado do outro, como eu quiser. Tudo bem? Alguma outra dúvida, Matheus Madeira? Deixa eu ver. Por enquanto, não. Maravilha. Então, uma outra função extremamente útil da TF no dia de hoje, essa mesa é uma mesa muito voltada também para o público de igreja, né? O público tem utilizado muito, essa mesa é o público de igreja. E uma função muito importante que este mixer atende é a questão da função você conseguir operar ele remotamente, né? A operação remota. E o que é uma praticidade imensa dessa mesa é que, ao você utilizar um modem simples, como nós temos aqui hoje, ligado na porta de rede já nativa da mesa, os dois fazem essa função de automaticamente fazer a configuração de rede. Eu não preciso do meu computador para configurar a rede. Eles fazem automaticamente. Então eu pluguei o meu roteador na mesa e eles geram já um número de DHCP. Basta eu procurar este roteador com o meu iPad, ou hoje em dia, para fazer a monitoração, ou seja, o retorno do músico, eu consigo utilizar tanto com iPhone quanto com Android. Essa é uma função que entrou já desde a versão 2.5 da mesa, que é a operação remota dos retornos, tanto com Android quanto com iPhone. E aqui, tratando da operação remota, eu já tenho aqui um iPad sincado, aqui, com a mesa. Então, através do roteador que eu liguei à mesa com um cabo de rede simples, liguei ele atrás, encontrei o roteador com o meu iPad, essa rede, habilitei o aplicativo. O aplicativo é o Stage Mix, ok? O aplicativo do iPad é o Stage Mix. O aplicativo para Android e para iPhone é o Monitor Mix. Ambos gratuitos, ok? Vou deixar aqui do lado. E tem mais um aplicativo, na realidade um software para computador, seja Mac ou seja PC, que é o TF Editor.
que eu possuo todas as funções da mesa disponíveis para eu poder mexer na minha casa, por exemplo, passar uma cena, uma multipista, como está acontecendo aqui. Eu equalizo essa multipista que eu já possuo da minha banda que estava tocando, salvo num pendrive e consigo descarregar na mesa no dia da minha apresentação já para poder sair com algum tipo de vantagem ali já, para não ter que passar o som do zero, ter que fazer toda a estruturação de ganho, equalização, você já consegue ter pelo menos alguns padrões já estabelecidos. Então lembrando, o Stage Mix, que é o que eu estou utilizando no iPad, e o TF Editor, eu consigo ter o controle geral da mesa, tá bem? Eu consigo utilizar até 3 Stage Mix simultaneamente ou 2 TF Editors simultaneamente comandando a mesa. O Monitor Mix, que é o para celular, para Android ou para iPhone, eu consigo ter até 10 rolando simultaneamente, cada um operando a tua via de monitoração. Então, essa é uma grande vantagem que nós temos para outros mixers, né? Esse é um mixer de entrada que já possui essa função. Então, muitas vezes na igreja, o operador ele não consegue ficar de frente pro palco, né? Ele não consegue estar no sweet spot, no melhor lugar para escutar o som. Então, o que você faz? Deixa a mesa onde é possível de deixá-la e depois pega o seu iPad e eu consigo operar lá do melhor lugar da igreja possível para ter essa sonoridade mais aprimorada. Então essa é uma função que nós temos também na TF. Uma outra coisa que agora nós podemos apresentar hoje aqui, vou vir para cá, é o lançamento ATF Hack. A TF Hack é um novo lançamento, né, que desse ano, é um lançamento que chegou recentemente, que é uma similarização, é uma similaridade com a TF1, porém no modelo TF Hack, modelo Hack, nesse formato mais compacto. Né? Então, uma grande vantagem que nós possuímos é também possuir, além dele ser no formato Hack, que muitas vezes os modelos Hacks não possuem operação no painel, a TF ela tem essa operação no painel Touch também, assim como o próprio mixer. Então vamos supor que você está lá na sua apresentação e de repente o roteador cai, né? Alguma coisa acontece de errado com o roteador ou com o seu iPad. Então você consegue correr rapidamente para a sua TF Hack e operar também no painel. Então essa é uma grande vantagem. Ela possui 16 entradas e 16 saídas, tá? Sendo que dessas entradas, 8 são combo e 8 são através de P10. E as saídas são todas XLR e eu consigo expandir com o TIL, que está aqui, que é o Stage Box da linha TF, eu consigo expandir para até 32 canais, tá bem? Tudo isso através de protocolo Dante, ok? O acessório que faz isso é uma placa opcional chamada NY64D. É uma plaquinha, já está disponível comercialmente, que você coloca no slot da TF Hack e liga ela com cabo de rede Cat5e ou Cat6 no seu TIL e comunica isso através do protocolo Dante de áudio via rede. Caso, o Matheus comentou isso na segunda-feira, quem acompanhou já está sabendo, mas quando você compra a placa ou qualquer equipamento que utiliza Dante, como o TIL, você ganha também junto um papelzinho amarelo que é referente ao Dante Virtual Sound Card, que é para transformar a sua porta de rede do seu computador em uma interface de áudio, para que você reproduza e possa também gravar no seu computador através do cabo de rede aqueles canais, aqueles 34 canais que eu mencionei no início da apresentação. Tudo bem? Matheus, alguma pergunta? Vamos lá, só para constar aqui, né? A gente está com 113 pessoas online lá no Facebook. Maravilha, muito obrigado a todos. Temos 33 pessoas online agora também no YouTube. Tem uma pergunta aqui do YouTube. A pergunta é do... Deixa eu só encontrar aqui, só um segundo. Aqui, do Rodrigo Camilo, que ele está perguntando quantos Stage Box, né, quantos TILs ele consegue colocar na TF5. Como é o nome dele? Desculpa. Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado pela sua pergunta. Bom, ao todo, nós conseguimos colocar no sistema até 3 Stage Box TIL 1608D. É importante enfatizar isso porque alguns outros modelos da Yamaha eram compatíveis com outras marcas de produto. Agora, com a linha TF, o único Stage Box compatível, a única maneira de expandir a sua TF é através do TIL. Assim a gente mantém uma qualidade sonora e até mesmo algumas operações que eu vou mostrar mais para frente aqui para vocês, que são compatíveis entre essa linha.
O TIL também é compatível com a CL e com a QL. Caso você possua esse mixer no seu sistema, você também consegue utilizar o TIL com esses mixers e também consegue utilizar o Rio com a série TF. Mas voltando, podemos utilizar até 3 Stage Box, eu vou vir aqui para o lado para mostrar melhor, até 3 Stage Box TIL no mesmo sistema, diferenciando cada um através deste Unit ID que nós temos aqui no painel. Temos aqui um Unit ID 1, 2 e 3. Se você vai utilizar 3 Stage Box, é importante que cada um esteja com um Unit ID, ok? E agora uma coisa muito interessante que eu vou mostrar para vocês aqui no painel da TF. Muito bem, liguei a minha mesa, né, a minha TF no TIL, selecionei lá ele com o Unit ID 1, por exemplo, que é o caso aqui da aplicação, venho aqui na engrenagem, Slot Setup, e olha como eu já visualizo aqui na tela uma cópia de quais sinais estão sendo enviados para o TIL ou vice-versa, do TIL para a TF, né? Então eu tenho aqui uma cópia do painel frontal do TIL de quais canais estão referentes à unidade 1, a unidade 2 está vazia porque eu não possuo o TIL 2, e a unidade 3. Muito bem, por que isso aqui está completo? Está já preenchido, né, e na sua seguinte ordem? Porque está habilitado esse cara aqui, ó, Quick Config. Essa é uma função que incluíram na série TF para corresponder exatamente com a linguagem que ela assume desde o seu início, que é a intuitividade, correto? Então, com o Quick Config habilitado, ele vai seguir uma ordem de distribuição dos canais exatamente como eu tenho na minha mesa. Então, se eu estou com o meu Unit ID 1 e com o meu Quick Config ligado, automaticamente o meu canal 1, 2, ou melhor, de 1 a 16, serão as entradas de 1 a 16 no TIL, e as saídas, que estão logo aqui embaixo, de 1 a 6 serão os meus auxiliares e o LR. No meu Unit ID 2 seria o seguinte, seria do 17 ao 32, e o auxiliar 7, 8, 9, 10, 11, 12 e o LR. E no Unit ID 3, do 33 ao 40 e os auxiliares que faltaram, que sobraram, né, que seria o auxiliar do 13 ao 20. Então tudo isso a TF ela já faz automaticamente quando você habilita a função Quick Config, juntamente habilitando aqui no TIL. Ok, não quero essa distribuição de canais, não quero fazer essa distribuição óbvia, né? Quero fazer alguma configuração um pouco mais elaborada. Não tem problema, você consegue fazer a sua configuração que você precisa dentro do Dante Controller, que o Matheus já mostrou. Existem alguns vídeos de configuração de Dante Controller. Você consegue, através do Dante Controller, fazer toda a configuração personalizada que você precisar. Então, resumindo, até 3 TILs no mesmo sistema e até 2 mixers. Então eu consigo ter 2 mixers no mesmo sistema e até 3 TILs operando simultaneamente, se conversando através de protocolo Dante. Tudo bem? Alguma outra pergunta, Matheus? Perfeito. Bom, vamos lá. O Flávio Rossi, ele comentou... Aqui, deixa eu ver, foi o Flávio... Sim, o Flávio Rossi, ele comentou que estava tendo alguns problemas com o pendrive dele. Uhum. E uma das sugestões que a gente geralmente dá para o pessoal é justamente formatar o pendrive no próprio console. Agora, para falar a verdade, Lucas, eu não sei se a gente colocou um pendrive aqui para a gente poder demonstrar isso. Não, infelizmente não, mas eu consigo mostrar aonde fica isso. Perfeito. Né? Então, Flávio, né? Correto? Isso, é o Flávio Rossi. Flávio Rossi, muito obrigado pela sua pergunta. Se você vem aqui na engrenagem, eu tenho aqui uma aba de Save and Load, ok? Quando eu estou com o meu pendrive ligado aqui, agora uma coisa muito importante, quando é a respeito de dados, né? Quando se trata de dados, o seu pendrive ele deve ser introduzido nessa porta de USB aqui localizada à direita do painel, né? Do display, tá? Lembrando, como eu disse, na esquerda é reprodução e gravação de áudio, na da direita é dados, ou seja, descarregar cena, carregar cena, atualizar o seu mixer, é tudo referente aqui. Quando o seu pendrive está aqui nessa porta, você consegue, naquela página de Save and Load, também formatar o seu pendrive. E aí ele fica no formato adequado para que você possa utilizar ele em conjunto com a TF, né? Então, tá aí a dica para você poder formatar o seu pendrive já no formato
adequado com a TF. Mais alguma dúvida, Matheus? Já disponível aí? Alguma pergunta? Deixa eu ver... Só um segundo. Bom, enquanto o Matheus vai procurando bem. alguma dúvida, eu vou apresentar também uma outra função. Desculpa, tem uma pergunta muito ótimo. boa. Tem a do Eduardo Mingau. O Mingau é lá de Salvador, muita gente boa, o Mingau tá aí online com a gente também. Obrigado, Mingau. Ele está perguntando o seguinte, se na TF Hack é possível gravar multipista, se é possível gravar via rede Dante, se é possível gravar via USB e se tem algum driver necessário para fazer a instalação. Ótimo, muito obrigado pela pergunta aí, Miguel. A TF Hack, assim como a TF1, assim como a TF3, TF5, todas elas, ela também grava até 34 canais. Seja pelo protocolo Dante, seja já pelo USB, que já é nativo da mesa, tá? Nós temos no painel traseiro da mesa um USB to host, que você liga no teu computador, PC, Mac, o que for, e você já está pronto para gravar. O que é necessário? Que você faça o download do Yamaha USB Steinberg, o driver, né, da mesa, que é o Yamaha Steinberg Driver, gratuito lá no nosso site, também você consegue fazer o download desse driver e habilitar o software de gravação que você vai utilizar. Com a mesa, como eu disse, já vem o Nuendo Live. E aí lá no software você consegue já gravar com o USB as 34 pistas prontas. Já você consegue configurar do jeito que você precisa e consegue gravar então com a TF Hack sim. Assim como você consegue gravar multipista, você também consegue gravar duas pistas, né, LR ou two track, aqui no seu USB frontal do mixer, tá bem? Então também é possível fazer as gravações multipista com a TF Hack, sim, seja por rede, seja por USB, tá bem? USB 2.0, só lembrando. Aproveitando aqui agora, só mostrar uma função bastante interessante deste mixer, que é o Group, porque anteriormente eu tinha apresentado o que seria o Custom, né, quando eu aperto esses dois juntos, e até uma função deles que seria utilizar um canal do lado do outro. E aqui você tem, se você aperta simultaneamente, né, esses dois botões, você habilita a página de grupos, os DCAs, né? Então temos aqui, eu montei aqui um DCA, já dei até um nome para ele de batera, né, que é como geralmente a gente, quando a gente junta todas as peças da bateria, chama aqui de batera. O que é o DCA? O DCA, ele, para ficar bem claro, ele não é uma saída, tá bem? Você não consegue endereçar o DCA para alguma saída, nem nada do gênero. Ele é simplesmente e bem exclusivamente um controlador de volume simultâneo, de grupo, né? Eu consigo montar aqui um grupo, ou seja, não sei se dá para ver aqui no painel, ok, dá para ver aqui, ó. Eu montei aqui, selecionei, eu vou montar um outro logo na sequência para mostrar como que se faz. Eu montei aqui todas as minhas peças da bateria, né, todas as partes da minha bateria, e a partir de agora, com esse único botão, eu consigo abaixar ou aumentar a minha bateria por inteiro, exatamente com essa configuração, com esse equilíbrio que está aqui, eu consigo abaixar ou aumentar o volume tudo de uma vez só, né, simultaneamente, para facilitar e agilizar a tua operação. Vamos ver como é que eu faço então. Eu vou selecionar aqui o DCA2, tá bem? Então você pode ver que todas as baias aqui ficaram cegas, né? nenhum canal aqui mostrando para mim. Venho aqui ó, em DCA, Assign, e veja só como é simples. Eu quero, por exemplo, colocar nesse grupo os meus 5 primeiros canais. Pois bem, só selecionar aqui, automaticamente ele já aparece para mim. Opa, faltou 5. Automaticamente eles já aparecem aqui para mim com o mesmo equilíbrio que eles estão lá no PA, né? Se eu pressionar aqui o input 1, eu percebo que os meus canais de 1 a 5 aqui, de 1 a 5, eles estão exatamente naquele mesmo equilíbrio que eu deixei aqui no DCA. Ele faz uma cópia, né? Ele mostra aqui para mim, e a partir de agora eu controlo aqui com apenas um fader todos os volumes simultaneamente. Consigo nomear, mudar de cor, assim como eu fiz aqui com esse. Só pressionar aqui nesse ícone e vir aqui na edição dele e pronto. Já tenho aqui habilitado a edição do meu canal da maneira com que eu quiser. Ok? Então também é uma coisa muito bacana. Isso deu para perceber que eu consigo visualizar aquilo que está dentro do meu grupo logo aqui do lado da mesa. Então eu visualizo, seleciono ele e pronto. Apareceu aqui, selecionei a batera, apareceu aqui os canais da batera. Selecionei meu DCA2, que eu montei em outro grupo, automaticamente aparece aqui também para mim. E uma coisa muito bacana é que eu consigo lá no meu Custom montar também aqui um DCA. Né? Então eu consigo deixar, por exemplo, com que o canal, vamos lá, vamos fazer juntos aqui.
venho na minha engrenagem, Custom Fader Bank, daquela mesma forma com que eu ensinei, venho aqui no canal 25 e escolho aquele DCA da batera. Muito bem, então tá aqui, DCA da batera. Os canais ao lado, eu quero que eles sejam aquele rollout que tem lá no grupo. Então eu vou lá, seleciono o canal e dou um rollout. Opa, perdão, selecionei aqui o canal, batera, seleciono aqui o canal anterior e dou um rollout, o outro também, rollout, rollout, rollout. Todos aqui eu vou deixando para que eu possa visualizar aquilo que eu habilitei no meu grupo, né? No meu DCA. Então, agora, muito simples. Vou colocar aqui também o DCA 2 no canal 2. Então, como vocês podem ver, as baias ficaram sem nenhum canal, porque eu não tenho nenhum DCA selecionado. Mas a partir do momento que eu seleciono um DCA, automaticamente aparece aqui para mim aquilo que está dentro do meu DCA. Se eu seleciono o DCA 2, pronto, vai aparecer aqui para mim também. Então lá na minha página Custom, como eu ensinei para vocês, é possível também eu deixar o meu DCA e aquilo que está dentro do DCA, todos eles visíveis na minha página frontal, ok? Uma função bastante útil aí para operadores que não costumam, ou melhor, que costumam utilizar muito a virada de página, né? Acaba sendo um processo um pouco longo e às vezes você precisa de uma resposta muito rápida, então sugerimos que monte esse Custom Layer e consiga operar apenas numa única página todos os seus canais. Alguma outra pergunta, Matheus? Temos sim. Enquanto isso, vou te fazer um favor aqui, ó. Ó, Fica à vontade. Muito bom. Temos aqui uma pergunta do Júlio Neves. Obrigado aí, Júlio. Ele está perguntando o seguinte, que ele atualizou a mesa, ele viu que ganhou ali os Matrix, né? Os 4 Matrix. Sim. E ele quer saber como que ele faz o patch para torres de delay, como que ele faz isso operacionalmente na TF. Maravilha. Então vamos lá. Matrix. Os Matrix eles foram adicionados também na versão 2.5, né? E uma coisa muito interessante que eu vou mostrar aqui no painel, quando você vem aqui nos outputs, nas minhas saídas, aqui no painel você visualiza que depois de todos os meus auxiliares, eu tenho o meu monitor, o sub e logo na sequência 4 Matrix. Ótimo. Vou colocar aqui no home para a gente visualizar melhor. Seleciono aqui qualquer um dos meus Matrix, ok? Tenho aqui os 4 Matrix frontais aqui. Muito bem. O que eu possuo aqui no painel quando eu seleciono um Matrix? Eu tenho o Send From, eu também vou possuir aqui um equalizador paramétrico de 4 bandas para cada Matrix. E logo abaixo eu tenho o meu processador de delay, né? Ele vem no bypass também, ó, não sei se dá para visualizar aí, que ele fica verdinho assim que eu habilito, a partir desse momento ele já está funcionando. E aqui eu tenho a distância, né? Quantos metros está a minha torre, né? Quantos metros de atraso eu vou precisar colocar para fazer esse processamento. E coloco, vamos supor que a minha primeira torre, né, esteja 5.3 metros, né? Vamos colocar aqui 5.3, só para colocar um número quebrado, para mostrar aqui que automaticamente ele já faz o cálculo desse atraso. Tá vendo? E aqui eu dou o volume, ou melhor, aqui os metros, né? Aumento a quantidade de metros, ele vai seguindo uma proporção, né, de distância e quanto de atraso ele precisa colocar. Feito isso, feita a proporção necessária, aqui, né, seja quantos for aqui os metros que forem, maravilha. Já tenho aqui feito, habilitado o meu delay, vou para a tela home e a partir de agora eu tenho aqui o meu Matrix. Ok, venho no Send From e aqui eu habilito as saídas que eu quero colocar dentro do meu Matrix. Então se eu quero jogar, por exemplo, algum auxiliar, eu vou habilitando os meus auxiliares. Corro para o lado aqui e vejo quem eu tenho disponível para colocar dentro desse Matrix. Se eu quero somente uma cópia do estéreo, eu tenho ela aqui, ó, no final. O estéreo L, estéreo R, é só eu subir eles proporcionalmente iguais, correto? E assim eu tenho a minha torre montada já no meu Matrix 1. Vou para o meu Matrix 2 e faço assim sucessivamente a quantidade de metros que for necessária para fazer até 4 torres, utilizando o Matrix, mas nos meus auxiliares estéreo eu também possuo esse mesmo processador de torre de delay. Então, caso seja necessário mais torres de delay, você tem os seus auxiliares estéreo para poder
suprir essa demanda. Ah, preciso de 6, então eu vou utilizar 2 auxiliares estéreo para fazer também esse atraso. É só você selecionar lá em um dos ícones o ícone de Delay Output. E aí você vai também ter a mesma função que você acabou de visualizar aqui do Matrix, você também tem nos auxiliares estéreo. Muito bem? Ótimo. Vamos lá. Temos mais uma pergunta aqui, uma pergunta um pouquinho mais complexa, que é do Leopoldo Bahia, que ele está perguntando o seguinte: se é possível a gente linkar duas TFs via cabo de rede, né? Então, uma mandando o sinal para outra via cabo de rede, né? Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue responder isso daqui junto, viu, Leopoldo? Porque essa pergunta é um pouquinho mais complexa, mas dá pra gente se virar aqui também, tá bom? Obrigado. Sim, eu já vou habilitar aqui até a página do Slot Setup. Maravilha. Então, sim, é possível a gente conectar dois mixers, né, simultaneamente, sendo que um vai fazer o controle do ganho, vai ter o controle dos ganhos dessa operação. Se eu visualizar aqui na minha tela, eu tenho um cara chamado H-Control, também que está habilitado. Eu preciso, se for o caso, né, da operação, desabilitar o H-Control de um dos mixers para poder ter a operação dele como uma expansão. Né? Muitas pessoas perguntam se é possível, por exemplo, fazer a expansão de uma TF, por exemplo, com a TF Hack. E é da mesma forma, né? Assim como eu estou dizendo que é possível fazer entre um mixer e outro, também é possível fazer entre um mixer como a TF5 e a TF Hack dessa mesma forma. Algum adendo, Matheus Madeira, sobre essa função? Sim. Na verdade, quando se utiliza, né, o TIL, é possível mandar para duas mesas, exatamente da forma que o Lucas falou. Mas tem também a possibilidade de você, por exemplo, ter duas TF5, né? Uhum. E as duas, né, ambas com a placa Dante nelas, que é um opcional, a NY64D. E já vem como padrão de fábrica você mandar o direct out, né, da TF, né, o direct out dos 32 primeiros canais. Então, é possível pelo Dante Controller você mandar de uma TF5, por exemplo, TF5 do PA, ou TF5 do monitor, na verdade, né? Faria mais sentido. Mandar os 32 canais para a TF de PA via rede Dante. Qual que é o problema? Você só vai ter um controle de ganho analógico, que é da TF5 de monitor. O controle da TF5 do PA é apenas ganho digital, tá? Que no caso da TF só vai até mais 10 dB. No caso da CL e da QL vai até mais 24 dB. Né? Só uma variação. Se por acaso você não for utilizar o TIL e for usar uma TF, essa é uma das formas de se fazer isso também. Maravilha. Respondida a pergunta. Muito bem. Uma outra função também que chegou atualmente com a versão 3.01 da TF também foi a maneira inteligente, como eles chamam, de você manusear, né, você configurar as cenas que você depositou na sua mesa. Né? Então isso também é uma coisa muito interessante de ser mostrada, que você consegue, através de quando você está chamando para uma cena, você também configurar aquilo que você quer dentro do seu mixer. Isso também é uma configuração que chegou com a versão mais recente e que é incrivelmente útil para você. Uma outra coisa importante também de lembrar, a TF ela tem a capacidade de armazenar até 200 cenas. Falando de cena, falando de manuseio de cena, ela tem a capacidade de armazenar nela até 200 cenas nas bibliotecas A e B, que você possui aqui no canto esquerdo superior. Quando você aperta aqui, você já possui a biblioteca A e B. Uma outra biblioteca muito legal que tem nessa TF também é a biblioteca de presets. Né? Eu não sei se vocês estão visualizando eu pressionando alguns desses botões aqui, mas até agora eu não pressionei este. Este botão aqui é o botão de biblioteca de presets. Eu vou selecionar algum canal aqui que não esteja sendo utilizado. Por exemplo, aqui o meu canal 23, por exemplo. O canal 23 não está sendo utilizado. Mas vamos supor que eu, a partir de agora, colocasse algum canal lá, algum sinal entrando, seja o que for, né? Vamos supor que fosse um outro vocalista, um convidado, né? Do show, um convidado do culto, o que quer que esteja acontecendo, né? Vamos supor que ele estivesse aqui no meu canal 23, tudo bem? Então eu estou aqui na minha equalização e eu sei que o cara que vai entrar, ele já vai estar utilizando, por exemplo, um microfone, um Shure SM58, né? Bastante utilizado aí.
eu pressiono esse botão aqui e automaticamente aparece para mim uma biblioteca com até 86 presets já trazidos para nós. A Yamaha, com este mixer, ela fez uma parceria com 3 grandes marcas desenvolvedoras de tecnologia, que é a Shure, a Audio-Técnica e a Sennheiser. Aqui nessa biblioteca você vai encontrar presets de várias equalizações para bumbo, para chimbal, para sopros, para violão, para guitarra, para baixo e, consequentemente, do que estamos falando, para voz. Basta eu procurar aqui, por ordem alfabética, aquele microfone que eu estava falando ou selecionar aqui em cima a categoria. No caso, seria vocal, né? Se é um SM58 para utilizar para um vocalista. E tá aqui, ó, Shure SM58. Pressiono ele aqui. E aí eu tenho 2 opções, Recall EQ ou Recall Channel. Qual a diferença entre as duas? Dando Recall EQ, bem autoexplicativo, eu só vou chamar pela equalização. Eu vou fazer só para demonstrar o que vai acontecer. Então, naquele canal que não tinha nenhuma equalização, a partir de agora, se eu selecionar aqui, podemos visualizar que ele já fez aqui um corte de grave, atenuou um pouquinho o médio grave, subiu um pouquinho ali os médios e tal. Né? Já vejo que ele já fez uma equalização próxima daquilo que é adequado para um SM58. É a melhor equalização do mundo? Com certeza não é a perfeita. O que eu consigo fazer então no caso? Desabilitar o One Knob e fazer o ajuste fino aqui. Né? Faço o ajuste fino daquela equalização, fecho um pouquinho mais a banda, o que quer que seja, né? Faço as equalizações finas. Então eu consigo já ter um ganho aí de velocidade de operação, né? Uma praticidade de operação com esses presets. E agora o que aconteceria se eu tivesse feito o Recall Channel? Vou pressionar aqui e automaticamente, eu não sei se vai dar para visualizar aí, ele chamou esse canal de vocal, porque eu estou falando de um Shure SM58. Então a mesa já entende que isso é um vocal. Então quando eu volto para lá, está lá feita aquela equalização, o canal foi chamado de vocal e ele mudou de cor, ele ficou verde. Na verdade, quando o canal está de fábrica, né, quando você compra a mesa e liga ela para a primeira vez, os canais de 1 a 40, eles vão estar todos azuis. No caso, ele mudaria para verde esse canal do vocal e já faz a equalização. Então já é também aí mais uma velocidade que você vai ganhar. Aí, aqui você vê que a linha está rosa, porque o botão One Knob está pressionado. O que seria esse One Knob com a função Intensity? Né? Seria o seguinte, girando esse botão aqui, nós vemos que ele modifica a minha equalização proporcionalmente de acordo com aquilo que eu propus a ela. Se eu cortei os médios graves e aumentei os médios, ele vai, assim que eu der maior valor para esse botão, ele vai aumentar essas regiões e abaixar as regiões que eu tirei, aumentar as que eu aumentei e abaixar as que eu abaixei, proporcionalmente. Né? Então essa é uma função incrível também de velocidade para pequenos ajustes, né? Simples ajustes. Uma outra coisa muito legal, o modo One Knob também possui aqui do lado, quando eu clico, a opção vocal. O que seria a opção vocal? É um outro tipo de preset, ele acontece de uma maneira diferenciada. Então, como vocês podem ver, o meu canal ficou flat, assim que eu selecionei o modo vocal, ele ficou flat. E eu tenho aqui também o canal pintado de rosa, porque o One Knob está selecionado. À medida em que eu faço uma pequena torção aqui do botão, que eu giro um pouquinho, ele já cortou os graves, já fez um corte de graves. Se eu giro mais um pouquinho, o que ele vai fazer? Ele vai tirar um pouquinho do médio grave, do efeito proximidade, né, que a gente utiliza esse termo no áudio, né, que é aquele puf, puf, chato que fica incomodando às vezes, ele já dá uma atenuada nisso. Se eu giro mais um pouco, ele entende que eu quero cortar um pouquinho ainda mais de grave, tirar mais o médio grave. E por último, nesse período final aqui, a hora que eu aumento, ele vai fazer um aumento de agudos e se não for o caso, ele abaixa o agudo e aumenta os médios. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Que ele vai fazer um percurso igual que a gente costuma fazer quando a gente vai equalizar uma voz, só que com uma velocidade absurda, né? Porque vamos supor que eu estivesse lá e o vocalista entrou em cena e eu não havia feito uma equalização prévia para ele. Eu seleciono uma knob, modo vocal, e aumento aqui, dou valor para esse botão, e eu já tenho pelo menos uma equalização próxima daquilo que seja uma sonoridade agradável. Não está adequado ainda, não está 100%? Não tem problema. Desabilito uma knob e faço o ajuste fino dentro de cada uma das equalizações. Matheus Madeira, alguma pergunta? Vamos lá, sim.
Tem várias perguntas, na verdade. Agora a gente está batendo quase 300 pessoas online. Caramba. Então, muito obrigado aí pessoal pela participação. Tá muito bacana. Deixa eu ver. Tem uma pessoa que está perguntando. O Thiago, novamente, né? O Thiago Tosh está perguntando se tem como utilizar o Matrix como auxiliar, assim como nas mesas CL e QL. Ou seja, mandar os canais direto para o Matrix, né, se é possível fazer isso ou não. Uhum. E também ele está perguntando se pode utilizar eles como auxiliar para efeitos, né? É só isso. Bom, Thiago, muito obrigado pela sua pergunta. Bom, se a gente for lá no canal do Matrix, a gente vai visualizar que eu só tenho algumas opções de mandada para ele aqui. Quando eu pressiono o Send From, eu percebo que para o Matrix eu sempre só consigo mandar saídas, né, como você pode visualizar aqui. Então, para essa função de montagem de auxiliar, nesse sentido mais puro, como você está dizendo, de mandar canais para eles individuais, né, para dentro do Matrix, infelizmente não é possível porque o Matrix ele funciona como ele tem essa função de reproduzir saídas, né, de agrupar saídas e gerar uma torre de delay ou um outro ambiente, sonorizar um outro ambiente. Então, essa questão de colocar canais não é possível. Não é possível transformar ele como um auxiliar. O que é possível, como eu já demonstrado anteriormente, é colocar os auxiliares dentro dele e aí sim você endereça isso para uma torre ou para um outro ambiente, faz essa utilização dele dessa forma, né? Para outra utilização, seria recomendado realmente os auxiliares, que inclusive dentro deste mixer tem essa função de mandada de auxiliar acontece de uma maneira bastante dinâmica, né? Que segue bastante com a proposta da mesa. Como seria? Estou aqui com a minha mesa, o meu PA montado, né? Ok, então eu tenho algumas opções agora nesse momento. A primeira opção de todas para fazer a mandada de auxiliar. Seleciono o auxiliar que eu quero, né? Seja ele mono ou estéreo. Vamos aqui selecionar o auxiliar 5. Então, aqui estão os canais. Nenhum canal está sendo endereçado para esse auxiliar. Então eu posso fazer o endereçamento que eu quiser dentro deste auxiliar, correto? Vamos supor que fosse um retorno de alguém. Então eu tenho aqui feito, desselecionei, voltei para o meu PA. Então é bem rápido, isso é bem dinâmico, né? Cliquei aqui, direcionei, desabilitei, voltei para o meu PA, ok? Então essa é a maneira mais simples de eu fazer o direcionamento, o endereçamento para o meu auxiliar. Mas a mesa possui também um outro atalho muito interessante que poucas pessoas conhecem. Que vamos supor, estamos numa situação de uma passagem de som, né, e eu quero montar alguns retornos de uma maneira um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida. Eu quero mandar para eles, por exemplo, uma cópia do PA. Para eu não ter que habilitar o meu auxiliar e montar essa cópia, a mesa já possui um excelente atalho. Então, eu tenho aqui o meu PA, né? Então eu quero montar uma cópia disso dentro do meu auxiliar. Perfeito. Vou até o auxiliar. Seleciono o auxiliar que eu quero reproduzir essa cópia, vamos supor que fosse o auxiliar 8. Seleciono o auxiliar 8. Né? Deixa eu voltar para a tecla Home aqui. Né? Então, automaticamente aqui na minha mesa, eu já consigo visualizar o meu auxiliar 8. Perfeito. Clico aqui no Send From do meu auxiliar 8 e agora eu estou visualizando todos os canais que estão sendo endereçados para dentro do meu auxiliar 8, no caso, nenhum. Né? No caso, nenhum canal sendo endereçado. Quero montar a cópia. Perfeito. Clico no meu botão de opções e olha aqui, ele me dá algumas opções. Se eu quero colocar todos os meus canais pré, pós, all nominal, que seria todos eles em 0 dB, ou dup, que seria duplicar, estéreo. Maravilha. Clico aqui, duplicar estéreo, pronto. A partir de agora eu tenho uma cópia perfeita do estéreo, né, do meu PA, acontecendo no meu auxiliar 8. Se eu quero tirar essa prova, eu volto para a minha página inicial. Estou visualizando aqui os meus canais que estão sendo endereçados para o meu PA e agora eu vou apertar o auxiliar 8 e teoricamente ele tem que estar exatamente dessa mesma forma. Maravilha! Tenho todos eles igualzinho. Poderia ser o caso de eu clicar lá nos meus auxiliares e, por exemplo, quero eles do meu auxiliar 7, quero todos eles em 0 dB. Maravilha! Volto lá, auxiliar 7, todos eles alinhados em 0 dB. Isso aqui muitas vezes é bastante prático para uma passagem de som, para você montar um retorno de algum músico, para que você mostre para ele primeiro o que está acontecendo no PA, por exemplo,
e a partir de então ele vai dizendo o que ele quer mais ou menos, e ele pode ele mesmo fazer pelo Monitor Mix, como dissemos, seja em Android, seja em iPhone, ou até mesmo em iPod também. Ele consegue fazer a própria via de monitor, ou você consegue lá da sua mesa, do seu mixer, você fazendo, ajustando de acordo com aquilo que ele solicitar, mas pelo menos ele já vai estar ouvindo tudo igual o que está acontecendo no PA, tá bem? Então esses são alguns atalhos também que a gente tem aí na mesa que são bastante úteis também. Estamos encerrando, vamos para as últimas perguntas. Isso, tem provavelmente aqui acho que mais 2 perguntas. Tem uma que é um pouco mais simples, que é aqui, o Igato Batera. Está perguntando o seguinte, ele está lá no YouTube, né? Está perguntando se a saída output subwoofer, né? Sub-out, na verdade, se tem como controlar ele individualmente comparado com o estéreo e como que ele consegue separar isso. Muito bem. A saída subwoofer. Se eu venho aqui nos meus outputs, né, no painel, venho aqui no output, eu percebo que eu tenho aqui o meu sub colocado logo após todos os meus auxiliares, vem o monitor e o sub. Eu percebo que, de fábrica, ó, o que acontece? Se eu mexo o sub, ele vem pareado com o meu estéreo, né? Então acredito que essa seja a pergunta dele, né? Como deixar ele individual, é isso? Isso, lá no master, na verdade, né, no output, quando você mexe no sub, mexe o estéreo então, também. Vou ele mostrar quer deixar isso individual. Perfeito, vamos lá. Então se eu clico aqui no meu setup, muito bem, cliquei no setup, eu venho aqui em Bus Setup, habilitei essa página aqui. Percebam que eu tenho vários ícones aqui, que estão todos eles selecionados. E um deles é estéreo/sub link. Quando eu desabilito isso, a partir de agora, se eu for lá no meu sub e mexer nessa minha saída, percebam que o meu master, o meu estéreo aqui, não está mexendo. Eu tenho ele individualmente. Uma outra coisa bastante interessante sobre o sub também, que após algumas atualizações a TF ganhou, foi que quando eu estou reproduzindo música, né, nesse meu canal aqui, no meu canal chamado iPad, que é a gravação, a reprodução de 2 pistas, né, LR, eu tenho como endereçar ele para o sub também. Então é uma atualização que chegou, acredito que na versão 2, né? Se eu venho aqui, ó, eu consigo desabilitar ele indo para o sub ou habilitar e controlar o quanto eu quero individualmente de sub dentro desse meu canal de reprodução de áudio. Então essa também é uma função bastante interessante, que você consegue controlar o quanto de sub, né, você possui naquele seu canal de reprodução de música. Muitas vezes a música ela já foi mixada com bastante grave, eu quero reduzir isso, eu consigo fazer, né, com essa função dentro da página do próprio Stereo In, tá bem? Então, para deslinkar, venho aqui mais uma vez, só para quem não pegou, Setup, Bus Setup, e aqui fica bem logo aqui embaixo, estéreo/sub link, tá bem? Então eu tenho aqui, ele vem assim de fábrica, deixa ele desligadinho, que daí eles já se desassociaram um do outro, já não estão mais pareados um com o outro. Muito bem, respondida a pergunta. Vamos lá, então, última pergunta do dia. Tem uma saída, né? Tem uma saída de pedal na TF5, né? E o pessoal está querendo saber para que serve essa saída, né, de pedal, para que ele pode utilizar. Tá? Muito bem. Ótimo, excelente pergunta. Essa é uma função que pouca gente utiliza e que ela é de extrema utilidade. Ela pode ser incrivelmente útil dentro da sua operação, né? Vamos lá, painel, vamos ver o que essa saída pode ser para mim. Venho aqui, User Defined Controls, né? Nessa página eu consigo dizer quais funções eu quero agregar a estes knobs que estão logo abaixo do painel. São 4, né, User Defined Knobs. Consigo definir também o que eu quero para esses User Defined Keys, que são esses botões que estão logo aqui ao lado do painel também. Consigo definir quais são as funções que eu quero agregar para ele. E, se você perceber aqui no display, a última função é o Foot Switch. De fábrica, ele já vem para que você ligue ou desligue, né, mute o efeito, né? Então você habilite ou desabilite o efeito. Mas olha a quantidade de funções que ele pode ter. Então se eu for rolando aqui, ele pode controlar uma série de funções. Ele pode ligar e desligar o efeito, ele pode desligar e ligar o EQ, ele pode ir para o meter, ele pode jogar um oscilador, ele pode ser o botão de stop do recorder.
Então ele pode ter uma série de funções que você pode nomear aqui, né, de acordo para cada cena, de acordo com a cena que você estiver utilizando, o pedal pode ter uma função, uma determinada função. Então, bastante útil, né, essa possibilidade de edição daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo dentro do FootSwitch. Lembrando que o FootSwitch utilizado é aquele FootSwitch que você tem, né, em toda a linha de teclados da Yamaha, né, aquele FootSwitch... Você lembra o nome do modelo desse FootSwitch? Eu não me recordo ao certo. Se eu não me engano é FC4. FC4, acredito que seja isso. É o modelo do FootSwitch, ele é bem simplesinho, vem com todos os teclados da Yamaha e tá aí garantida mais uma outra função ágil para você, né? Assim como o tap tempo está aqui na mão, mas muitas pessoas preferem ele no pé. Também o FootSwitch pode ser esse tap tempo. Muito bem? Maravilha. Então, gostaria de agradecer aqui a toda a equipe do Show Libre que está ajudando a gente com essa transmissão ao vivo, segunda vez aí na semana. Para quem perdeu a transmissão do Matheus, que aconteceu na segunda-feira, tem o link já disponível, também vai ficar esse link disponível por um bom tempo, que você consegue assistir. Dicas e truques também a respeito da linha CL e QL. E hoje aqui a gente encerra mais essa transmissão. Agradeço a todos que estiveram aí assistindo, fazendo perguntas. E se ficou alguma dúvida, alguma coisa, acesse nosso site www.yamaha.com.br, entra lá na aba de suportes, faça as perguntas que forem necessárias, que a gente vai atender com o máximo de agilidade possível para atender aí, tá bem? Muito obrigado a todos, agradeço e até uma próxima. Muito obrigado. Caraca, hein, velho?